Boa tarde, meninas e meninos. Aqui no livro de vocês, aí na página 20 e na página 21, nós vamos falar um pouquinho sobre a gramática, né? Por que falar sobre gramática? Para a gente falar e escrever melhor no nosso dia a dia. Vocês já estão no 5º ano, é necessário que desenvolvam de uma forma mais completa, né? A linguagem oral e a escrita de vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a gramática, sobre a formação das palavras na língua portuguesa, sobre como que as palavras são formadas, como elas são compostas, né? Então, na língua portuguesa, nós temos aí 10 classes gramaticais ou classes de palavras, que são todas as palavras que nós utilizamos para falar ou para escrever. Ou ela pertence a uma classe ou a outra, e ao todo são 10, né? Então, nós temos os substantivos, os verbos, os adjetivos, os pronomes, os artigos, o numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Então, são essas as 10 classes gramaticais que formam as palavras, né, da nossa língua, da língua portuguesa, que compõem as palavras, né? Toda palavra que você diz, ela se enquadra, ela se encaixa dentro de uma dessas classes gramaticais, certo? E é importante a gente compreender isso aí para a gente saber a hora que a gente está falando, a hora que a gente está escrevendo, a palavra a qual classe gramatical ela pertence. Então, nós vamos ler o texto aí da atividade de número 1. É um texto bem pequenininho que vai, a partir dele, vocês vão desenvolver algumas atividades que estão propostas abaixo aí no livro de vocês. O Tangram é um excelente quebra-cabeça. Segundo sua lenda, que é muito antiga, um imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar remontá-lo, percebeu que as peças permitiam formar várias figuras iguais. O Tangram é constituído de 7 peças e tem 2 regras de montagem: usar todas as peças e não sobrepor. Não sei se vocês já viram um Tangram, já manusearam um Tangram. Depois eu vou mandar um vídeo aí para vocês mostrando o que é um Tangram e qual é a finalidade, né, do Tangram. O que nós podemos fazer com o Tangram, que é formado por formas geométricas, por figuras geométricas, que dá para a gente fazer um punhado de coisas maravilhosas com o Tangram, né? Aí no livro de vocês vai estar já a proposta das atividades aí, né? Que está sendo mostrada nessa página. Após a leitura do texto, você vai encontrar nesse texto acima, que eu terminei de ler, uma palavra que é formada por um verbo unido a um substantivo, unido por um tracinho que nós chamamos de hífen. Que palavra é essa, né? Copie as partes dessa palavra nos quadrinhos correspondentes. Então, tem uma palavra aí que a gente fala que é um substantivo composto, que é ligado que são 2 palavras ligadas por um hífen, por um tracinho. Então, você vai colocar no primeiro retângulo que está aí a palavra que é verbo e a palavra que é substantivo no segundo retângulo, né? Para formar esse substantivo composto aí dentro desse texto. Então, na atividade de número 1 é só isso. Abaixo, nós temos assim, ó. Neste caso, as palavras que é o verbo e o substantivo se uniram e formaram um substantivo composto. As 2 partes da nova palavra estão ligadas por um hífen. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, esse tracinho que une o substantivo composto, né? Esse tracinho é chamado de hífen. A formação de uma nova palavra
pela união de outras palavras da língua é chamada de composição. Composição ou formação das palavras. Um tipo de composição é formar uma nova palavra unindo duas outras por meio do hífen. As palavras formadoras podem ser da mesma classe gramatical ou de classes gramaticais diferentes. Observe que aqui está nessa parte laranja embaixo, na página 20 do livro de vocês. Couve é um substantivo, mais flor, que também é um substantivo. Formou, substantivo composto, couve-flor. Amor é um substantivo, mais perfeito, que é um adjetivo, formou amor perfeito. Os adjetivos são palavras que dão qualidades para os substantivos, né? Cesta é um numeral, mais feira, que é um substantivo, formou sexta-feira. Beija é verbo do verbo beijar, né? Mais flor, que é um substantivo, formou o substantivo composto beija-flor. Então, aqui ele dá alguns exemplos aqui na página do livro de vocês, né? Na página 20. A formação de palavras por composição. O processo de formação de palavras por composição pode se dar de duas maneiras. Por justa posição, quando os elementos são postos lado a lado, sem perder nenhuma letra. Exemplo, beija-flor, passatempo. Ou por aglutinação, quando os elementos são grudados de modo que um ou mais perca alguma letra. Exemplo, embora, né? Em, mais boa, mais hora. Pernalta, que é perna alta, e juntou, né? Perdeu algumas letras. Aqui na atividade 2, passando para a próxima página do livro de vocês também, vai dar continuidade nas atividades aí sobre gramática. Certo? Só um minutinho para eu focalizar melhor aqui. Mas tá difícil o foco. Organize no quadro estes substantivos compostos de acordo com a palavra usada para formá-los. Nós temos vários substantivos compostos aí nessa atividade número 2. Nós temos ano-luz, tira-manchas, lava-louça, segunda-feira, terça-feira, quebra-galho, quinta-feira, tio-avô, arco-íris, asa delta, guarda-costas e quarta-feira. E abaixo dessas palavras nós temos uma tabela colocada aí para você fazer a separação dessas palavras. As palavras que forem formadas, substantivo composto que for formado por substantivo mais substantivo, você vai colocar nessa primeira coluna da tabela. As palavras que forem formadas por verbo mais substantivo, você vai colocar nessa coluna do meio aí. E as palavras que forem formadas por numeral mais substantivo, você vai colocar na terceira coluna. Eu vou dar um exemplo. Arco-íris, que é um dos substantivos compostos que está lá na terceira coluna de palavras, né? Arco-íris. Arco é um substantivo e íris também. Então, você vai colocar que é substantivo mais substantivo. Então, arco-íris vai ficar nessa primeira coluna. Nas palavras que estão acima, aí nos blocos de palavra, também tem a palavra lava-louça. Lavar é verbo que indica ação, a ação de lavar. E louça é substantivo. Então, lava-louça, ela é formada por um verbo mais um substantivo. Então, lava-louça vai ficar nessa coluna do meio, na tabela aí, da atividade 2. Os numerais, eles indicam ordem ou posição, né? Então, se você pegar
segunda-feira. Segunda-feira, ela é formada por um numeral, que é segunda, né? Mais o substantivo feira. Então, segunda-feira vai ficar na terceira coluna dessa tabela aí. Então, você vai pegar todas essas palavras, todas, né, que estão aí em cima, na atividade 2, todas essas palavras, elas terão que ser distribuídas dentro da tabela que está abaixo. Substantivo mais substantivo, na coluna do meio, substantivo mais verbo mais substantivo, e na última, numeral mais substantivo. Então, não pode ficar nenhuma palavrinha para fora. E se permanecer dúvida, me pergunte, né? Na atividade de número 3 também, você vai utilizar, escreva o nome das figuras usando as palavras do quadro. Então, você tem dourado dentro desse quadro, desse retângulo aí acima dos desenhos, né? A gente tem uma arara azul, um cachorro quente, um mico, leão dourado. Aí, acima dele, dessas figuras, está escrito dourado, cachorro, azul, mico, arara, leão e quente. Aí, abaixo das figuras, você vai escrever substantivo composto, né, que representa cada figura dessa. Lembrando que o substantivo composto ele é ligado por um tracinho que nós chamamos de hífen. Então, você vai escrever o nome do primeiro desenho, do segundo e do terceiro, das imagens que estão aí na atividade de número 3, certo? É bem fácil de fazer essa atividade aí. A atividade de número 4, forme novos substantivos, juntando um substantivo aos adjetivos indicados. Então, na primeira parte, aí você tem o substantivo, tem o sinalzinho de mais, no meio tem o adjetivo e tem o sinalzinho de igual, que você vai formar na frente o substantivo composto. Então, nós temos, você vai escrever palavras que possam formar junto com esse adjetivo que já está no meio aí, você vai pensar e você vai escrever e vai formar um substantivo composto. Eu vou dar só um exemplo aqui. Se você pegar dedo e escrever na primeira parte aí, abaixo de onde está escrito substantivo, escreva dedo. Aí, juntando com o adjetivo, que é duro, vai formar lá na frente o substantivo composto dedo duro. Então, você vai pensar em outras palavras que vai ser escrita e outras palavras, né, que serão escritas abaixo de onde está escrito substantivo, para juntar com o adjetivo que está no meio, para formar aqui na frente novas palavras que serão substantivos compostos, tá? Então, e se tiver dúvida, pode tirar a foto, pode me mandar, que eu ajudo vocês a compreender melhor.